Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um conto de Machado de Assis, As Academias de Sião, tá bom? A gente já conversou sobre um conto dele aqui no canal, que foi A Cartomante, tá bom? Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. E esse conto é muito mais diferente do que aquele. E quando eu falo muito mais diferente, estou falando bastante diferente do que aquele. É um conto bom e clássico, tá bom? Da literatura brasileira. Porque esse conto, ele traz uma crítica sobre as academias daquela época em que Machado escreveu esse conto. Bom, qual é essa crítica? Lembrando também, pessoal, que no conto A Cartomante de Machado de Assis, que eu falei o final, nesse conto também eu irei falar o final, ok? Esse conto vai tratar da crítica das academias naquela época porque elas queriam ser superiores. Como assim? Tinham academias naquela época que descobriam algo ali e que se achavam porque se sentiam melhor em quesitos de conceitos sobre aquela coisa, entende? E esse conto vai tratar disso, porque é o seguinte: as academias de Sião estão tentando descobrir o porquê que há mulheres com intuito e com gênio masculino e porquê que há homens com um intuito feminino. Naquela época, essa questão era muito abordada. E o que acontece aqui é que Machado de Assis nos traz nesse enredo contando uma breve história desse cara, tá bom? Que se chama, eu vou colocar o nome na tela porque é um nome indígena, então não vou saber pronunciar. Mas eu vou tentar. Kalapihangu. Bom, vai aparecer na tela. Esse cara foi, digamos que, inspirador para isso, né? As academias naquela época procuraram esse assunto por causa dele, né? Porque ele é um rei e ele tem, como é que eu posso falar, um intuito feminino. E esse rei, que é iniciante, ele é um novo rei, tá bom? Ele tem esse tipo de face aqui, tá bom? Tinha olhos doces, a voz argentina, atitudes moles e obedientes, e um cordial horror às armas. E nessa breve citação aqui de como é esse rei, ele acaba conhecendo ali, em uma festa, tá bom? Em um encontro, uma mulher chamada Kinara, tá bom? E essa Kinara também tem essa pesquisa, esse tipo de intuito. Ela é mulher, mas ela tem, digamos que, intuito masculino. A mesma coisa de Kalapihangu. Eu vou colocar o nome na tela dele de novo, porque é um nome indígena e eu não vou saber pronunciar esse nome. E o que acontece é o seguinte: ele acaba tendo uma discussão ali com ela sobre a questão da alma sexual. Então eles acabam trocando de alma. Através de um beijo, ela convence ele a ficar 6 meses com a alma dela e ela com a alma dele. Então é o seguinte: se ele tem um jeito afeminado e ela tem um jeito masculino, esse jeito dela vai passar para ele e o jeito dele vai passar para ela. Então o que acontece é o seguinte: se esse rei antes ele não tinha toda essa força para governar esse município até, né? Então agora ele passa a cumprir as suas ordens, né? A colocar leis, a prevenir o preconceito das religiões naquela época. Então tudo isso acontece. E esse rei Kalapihangu, vou colocar o nome na tela de novo, tá bom? Ele acaba se acostumando com a alma dela ali. E quando chega o dia de entregar a alma dele para ela, né? Ele não quer fazer isso. Mas o que acontece é o seguinte: ela está grávida. Então, grávida dele. E o que acontece também, ele vai entregar a alma a ela. Por quê? Porque ele não quer matar o seu filho. Porque ele acaba planejando ali, antes dele saber que estava grávida, né? Antes dele saber que ela estava grávida, matar ela, para ele ficar com a alma dela. Mas isso não acaba acontecendo, porque quando ele sabe que ela está grávida, ele acaba dando a alma dela novamente. E o conto acaba assim, mas eu não vou contar realmente o final do conto, porque é um conto muito difícil de conversar aqui no canal, tá bom? Eu precisaria de no máximo uns 20 minutos só para conversar desse conto de Machado de Assis.
Mas aqui só é uma resenhazinha, tá bom? Não uma resenha crítica só sobre esse conto, porque é muito difícil de conversar sobre esse conto. Mas realmente é isso. E o final desse conto assim ao todo, eu não irei contar, tá bom? Para não estragar totalmente o prazer. Mas é aquilo, tem muitas palavras indígenas aqui, certo? Asiáticas, certo? Porque Machado de Assis, né, pelo que eu pesquisei, ele baseou-se também na Ásia, né? Nas culturas asiáticas ali, né? Nas culturas europeias ali, né? Ele se baseou em muita coisa nesses países, certo? E eu não vou contar mais nada porque eu já contei demais. Não tem como conversar com esse conto de uma maneira tão teórica, mas tudo bem. Vamos acabar assim. Então fica aí a dica, As Academias de Sião. É um conto que não é, que a maioria pode não gostar. É um clássico conto do Machado de Assis. Mas você entende calmamente se for acostumado com a leitura. Eu mesmo tive alguns problemas aqui. Eu precisei repetir alguns parágrafos porque é muito difícil. Assim, para eu, certo? Mas se você já é acostumado aí, é óbvio que não vai ter tanto trabalho assim para ler. Quando terminei de gravar o vídeo agora, eu acabei esquecendo de falar uma coisa para vocês. Bom, pessoal, nesse conto de Machado de Assis, eu acabei achando uma imagem na internet que define muito a questão desse gênero que eu falei, né? Então vejam, deixa eu colocar aqui do lado a imagem. Bom, essa imagem resume tudo do livro, tá bom? Tudo que eu quis falar do início do vídeo ao fim, essa imagem fala, ok? E é isso, pessoal, ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal, ok? Não esquece de comentar aí embaixo também para saber a sua opinião, dar seu joinha também, que é muito importante para saber se você gostou do vídeo ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.